Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, estudaremos como aplicar o conceito de integral para calcular o volume de sólidos. Do estudo da geometria espacial, nós já temos a noção do conceito de volume. Façamos uma discussão sobre esse conceito. Considere uma região plana qualquer, como ilustra a figura abaixo. Vamos chamar essa região de base. Se, entre aspas, nós empilhamos várias dessas regiões até uma certa altura h, nós obtemos o sólido ilustrado na figura abaixo. Dos conhecimentos de geometria espacial, sabemos que o volume desse sólido será dado pela relação volume é igual a área da base vezes altura. Considere que o problema agora fosse calcular o volume do sólido abaixo. A relação anterior já não poderia ser usada diretamente. Ora, por que isso? Porque aqui nós não temos uma mesma base sendo, entre aspas, empilhada. Uma estratégia para calcular o volume desse sólido consiste em fatiá-lo em pequenos sólidos, para os quais vamos aproximar o volume usando a relação dada anteriormente. Temos aqui, então, representado aquele mesmo sólido anterior, só que aqui ele está colocado, entre aspas, em pé. Nós inserimos também um sistema de coordenadas para poder nos basear. Vamos também identificar a zão de A como sendo a área da base desse sólido e a zão de B como sendo a área, entre aspas, da tampa desse sólido. E perceba que, se nós passarmos um plano perpendicular ao eixo x cortando esse sólido, a interseção desse plano com o sólido será uma região plana, que costumamos chamar de seção transversal. Se identificarmos por A de x a área dessa região plana, e se nós, entre aspas, empilharmos essa região um pouco até uma certa altura, ΔX, poderemos, então, calcular o volume desse pequeno sólido usando a relação dada anteriormente. Ou seja, note que o volume V barra do sólido pequeno pode ser calculado por V barra é igual a A de x vezes ΔX. Ora, note que se nós fatiarmos esse sólido e calcularmos o volume aproximado para cada uma das fatias, se somarmos esses volumes, no final, teremos uma aproximação para o sólido inteiro. Vejamos agora a definição para o volume de um sólido usando o conceito de integral. Considere um sólido S posicionado entre os planos x igual a A e x igual a B. Seja a zão uma função contínua definida no intervalo de A até B, de modo que a zão de x representa a área da seção transversal de S perpendicular ao eixo x no ponto x pertencente ao intervalo AB. Divido o intervalo em n subintervalos, xi, xi mais 1, sendo que x0 é igual a A e xn é igual a B. Considere que ΔXi igual a xi mais 1 menos xi é o comprimento desse subintervalo. Tome qualquer número x barra i dentro desse subintervalo. O volume de S será dado por V é igual a o limite do máximo ΔXi indo para zero do somatório de i começando em 0 até n-1, de a zão de x barra i vezes ΔXi. Ora, mas lembrando do conceito de integral definida, isso vem a ser a integral de a até b de a zão de x vezes dx. Perceba que com essa definição, nós transformamos o problema de calcular o volume de um sólido em um problema de calcular uma integral definida. Além disso, vale destacar que em cursos mais avançados de cálculo, podemos provar que não importa como o sólido S está posicionado em relação ao eixo x, nós sempre vamos obter o mesmo volume. Em outras palavras, não importa como nós fatiamos o sólido S, mesmo que as seções transversais paralelas do sólido S não sejam perpendiculares ao eixo x, ainda assim nós obtemos o mesmo volume V. Vejamos um exercício. Calcule o volume de uma esfera de raio 2uc. Lembre-se que o c significa unidade de comprimento, ou seja, pode representar centímetro, metro, quilômetro, qualquer outra unidade de comprimento. Bem, dos conhecimentos de geometria espacial, nós já sabemos que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Se aplicamos nessa fórmula o valor de r sendo 2, vamos obter 32π sobre 3. Vejamos como obter esse mesmo resultado aplicando o conceito de integral. Primeiro, vamos posicionar essa esfera de forma conveniente, com seu centro na origem do sistema, como ilustra a figura abaixo. Então, temos aqui uma esfera de raio 2 e, além disso, estamos ilustrando também uma seção transversal para essa esfera, de modo que essa seção transversal é perpendicular ao eixo x. Note que cada seção transversal é um círculo de raio y. Além disso,
aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que está aqui ilustrado, vamos ter que y é igual a raiz de 2² menos x², que é igual a raiz de 4 menos x². Fica evidente que se mudarmos a posição x dessa seção transversal, iremos também alterar o valor desse raio y. Entretanto, sempre valerá essa relação, y igual a raiz de 4 menos x². Bem, a área de cada seção transversal será dada por A igual a π de y². E isso vai ser igual a π que multiplica a raiz de 4 menos x², isso tudo elevado ao quadrado. E como esse valor 4 menos x² será sempre um número positivo, já que x vai variar entre menos 2 e 2, então podemos simplificar a raiz quadrada com essa potência elevada ao quadrado, e no final ficamos apenas com π que multiplica 4 menos x². Escrevendo então a de x como sendo igual a π que multiplica 4 menos x², podemos calcular o volume da esfera através da integral v igual a 2 que multiplica a integral de 0 até 2 de a de x dx. Perceba que aqui, quando integramos de 0 até 2, estaríamos calculando apenas o volume de metade da esfera. Por isso, multiplicamos por 2 toda a integral. Bom, substituindo agora as informações que nós temos, isso vai ser igual a 2 que multiplica a integral de 0 até 2 de π que multiplica 4 menos x² dx. Resolvendo essa integral, facilmente obtemos que isso vai ser 2 que multiplica, e entre colchetes, π que multiplica 4x menos x³ sobre 3, e isso deve ser avaliado de 0 até 2. Utilizando o teorema fundamental do cálculo, vamos calcular toda essa expressão para x igual a 2 e subtrair desse resultado o valor dessa expressão para x igual a 0. No final, vamos obter que isso é igual a 32π sobre 3, o v. O v representa aqui unidade de volume. Perceba que esse resultado é igual ao valor que tínhamos discutido no início da resolução, quando aplicamos apenas um conhecimento prévio de geometria espacial. Vejamos agora um outro exercício. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região R, delimitada pelos gráficos das funções f de x igual a 2 que multiplica x mais 1, isso tudo, sobre 5, e g de x igual a raiz de x. Primeiro, precisamos determinar a região R. Fazendo um esboço dos gráficos das funções, obtemos a figura abaixo. Temos aqui, então, um sistema de eixos. Aqui está representado o gráfico da função f, que é uma reta, e aqui está representado o gráfico da função g, que é esta curva. Percebemos pelo esboço que esses gráficos se interceptam no ponto x igual a A e x igual a B, e que a região R é essa aqui em destaque. Vamos primeiro determinar o valor desse ponto A e desse ponto B. Para determinar os pontos de interseção entre os gráficos, precisamos resolver a equação f de x igual a g de x. Desse modo, temos que 2 que multiplica x mais 1 sobre 5 é igual a raiz de x. Elevando ao quadrado ambos os membros dessa equação, ficamos com 2 que multiplica x mais 1, isso tudo, sobre 5 elevado ao quadrado, é igual a raiz de x elevado ao quadrado. Fazendo as devidas simplificações e desenvolvendo essa equação, no final ficamos apenas com 4x² menos 17x mais 4 igual a 0. Resolvendo essa equação, facilmente obtemos que as soluções são x igual a 1/4 e x igual a 4. Ou seja, lembrando da figura, nós temos que A vale 1/4 e B vale 4. Façamos agora a rotação da região R em torno do eixo x. Nós obtemos assim o sólido ilustrado na figura abaixo. Percebemos que esse sólido se assemelha com algo como um copo. Aqui nessa segunda figura está destacado uma seção transversal desse sólido perpendicular ao eixo x. E aqui essa mesma seção transversal vista de frente. Note que cada seção transversal é uma coroa circular, de raio externo G e raio interno F. A área dessa coroa será dada por A de x é igual a π que multiplica g de x ao quadrado menos π que multiplica f de x ao quadrado. Aqui eu simplesmente calculei a área do círculo maior e diminuí pela área do círculo menor. Substituindo a expressão para a função g e a expressão para a função f e arrumando tudo, no final vamos obter que isso é igual a π sobre 25, que multiplica menos 4x ao quadrado mais 17x menos 4. Perceba que à medida que mudamos a posição x da seção transversal, teremos um novo valor para a função a de x. Podemos então calcular o volume do sólido através da integral v é igual a integral de 1/4 até 4 de π sobre 25, que multiplica menos 4x ao quadrado mais 17x menos 4 dx.
Resolvendo essa integral, vamos obter π sobre 25, que multiplica menos 4x² sobre 3, mais 17x² sobre 2, menos 4x, e isso tudo deve ser avaliado em 4 e em 1/4. Usando o teorema fundamental do cálculo, vamos avaliar essa expressão para x igual a 4 e subtrair o valor dessa expressão para x igual a 1/4. No final, vamos obter que isso é 45π sobre 32 UV, unidade de volume. Isso significa que, se quiséssemos construir esse sólido, iríamos gastar essa quantidade de volume de material. Por exemplo, considerando que esse sólido fosse um copo e nós queremos construir esse copo com vidro, nós gastaríamos esta quantidade de volume de vidro para construir esse copo. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo.